O Senhor Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. Diante dessas palavras do Senhor Jesus, descobrirmos com profundidade dentro do nosso coração a razão pela qual temos tantos medos de perder a vida por causa de Jesus, especialmente o medo da morte. É uma realidade dura e triste que são muitos os que trazem o nome de cristãos e mínimos são aqueles que vivem estas palavras do Senhor Jesus, perder a vida por causa dele. A grande maioria dos que se dizem cristãos vivem o seu tempo para ganhar a vida, para salvar a vida, e não para perdê-la por causa de Jesus. E na verdade vivem numa grande insensibilidade à presença de Jesus. Já disse para vocês muitas vezes quantos morrem sem falar o nome de Jesus. Quantas famílias hoje têm vergonha de falar o nome de Jesus e nem conhecem o Evangelho. Às vezes, passamos todo o tempo da história da nossa vida sem dar um copo d'água fresca aos discípulos do Senhor Jesus, a Ele mesmo, aos pequeninos e pequeninas do Senhor Jesus, porque nos falta o amor e somos conduzidos pelo egoísmo, pelo medo, pensando em nossas seguranças e que elas podem nos garantir a vida eterna. Garantir, queira ou não, a sede de eternidade que trazemos no coração. Dizer um basta à morte. O Evangelho do Senhor Jesus é a única fonte do céu para nossa cura interior, cura de nossos medos, especialmente o medo da morte. Amadas ovelhas, o medo nos paralisa. O medo tira a beleza de nossa vida interior e exterior, nos leva a angústias, a sentimentos de culpa, especialmente neste tempo que estamos passando. A síndrome do medo.
Queremos voltar à vida dita normal, mas com o coração cheio de medo, porque não cremos no Evangelho de Jesus. O mundo não quer conhecer o Evangelho de Jesus. As pessoas estão cada vez mais fugindo do Evangelho, porque não há quem pregue com a vida. Porque faltam testemunhos. Estão fugindo do Evangelho, sem saber o que fazerem, porque o Evangelho anda sendo manipulado. Por causa do poder e do dinheiro, da fama, do orgulho. As pessoas estão fugindo do Evangelho porque não vem ninguém morrendo por causa dele, por causa de Jesus. Vivem sem esperança, sem alegria, buscando sempre um motivo para extravasar seus sentimentos de ódio e de vingança. Cada uma deseja somente saciar sua sede de poder, de orgulho, de buscar somente ganhar a vida e sentir-se bem. Principalmente aqueles que falam do Evangelho e lucram a vida em cima dele. Ganhar a vida e sentir-se bem. A idolatria do egoísmo, que não é capaz de dar um copo d'água sequer, por tanto egoísmo. Eu já presenciei tantas vezes pessoas negando um copo d'água a um sofredor de rua. Dizendo que era um vagabundo, um sem vergonha, um alcoólatra. E tiveram a capacidade de negar um copo d'água. É forte isso. Saciar a sede do orgulho, do egoísmo, somente ganhar a vida, sentir-se bem, idolatria do egoísmo que não é capaz de dar um copo d'água. Diante dessa realidade, o sentimento de medo começa a tomar conta dos corações, levados pelas astúcias da serpente, dos demônios, a mesma que nos fala o livro do Gênesis. Que continua a nos enganar com os seus medos, nos levando a ter até medo de Deus, dando-nos uma face do Senhor que não é a face do Senhor Jesus. Nos fazendo viver como deuses. Pensando que o nosso poder, o nosso ter, o nosso orgulho pode vencer a morte.
Jesus disse no Evangelho: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas ainda continuamos a escolher o caminho da morte, de querer salvar a nossa vida por nossos poderes humanos, nossas seguranças humanas, nossos planos. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Assim, pois, já que os filhos têm em comum o sangue e a carne, também o Senhor Jesus participou igualmente da mesma condição, a fim de que, por sua morte, reduzir à impotência aquele que detinha o poder da morte, isto é, Satanás, e libertar os que, por medo da morte, passavam a vida inteira numa situação de escravos. Passavam a vida inteira com medo da morte, escravizados por esse medo. O Senhor nos libertou dessa escravidão, desse medo da morte que Satanás os prendia. O medo da morte nos escraviza, nos leva a parar de viver, nos leva em tantas situações ao pecado, quando queremos enfrentar a morte com nossa autoafirmação. Vocês escutaram a carta aos Hebreus. O Senhor nos libertou dessa escravidão do medo da morte. Poder em suas várias formas. Autoafirmação, poder econômico, social, político, religioso. Um falso amor a si mesmo, que os primeiros cristãos chamavam de filautia. Um amor egoísta a si mesmo, narcisismo, querer vencer a morte com suas vaidades e preocupações, querer guardar dinheiro, pensando na sua velhice, e não saber viver com sabedoria, perdendo a vida por Jesus, vivendo cada dia, dando esse copo d'água, porque sois de Cristo, o Senhor. O medo da morte pode te alienar por toda a vida. E somente um caminho pode lhe dar a alegria e a libertação interior: perder a vida por causa do Senhor Jesus, amando aos seus pequenos. Crer profundamente que o Senhor Jesus é a face do Pai, o coração do Pai. Amadas ovelhas, vivermos a misericórdia do Pai revelada na face de Jesus. O Senhor Jesus disse no Evangelho por várias vezes: não tenhais medo. Nesse tempo que o mundo não sabe para onde caminhar. Reparem, o mundo anda perdido. Nós, cristãos, temos o anúncio da Boa Nova, o Evangelho,
Quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la, e quem deseja perder vai salvá-la. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem deseja perder vai salvá-la. Profundas palavras de Jesus, que nos concede a alegria do céu, da vida eterna, nos cura do medo, da opressão, da morte. Nós perdermos a vida por causa de Jesus, porque cremos na vida eterna, cremos no céu, cremos no reencontro com quem amamos por causa do amor de Deus, que nos deu o seu Filho a morrer por nós. O céu será o grande reencontro. O que nos faz cristãos, diferente de qualquer doutrina, de qualquer religião que se fale por aí, o que nos diferencia, nos dá essa alegria, é que nós cremos, temos a esperança que a morte foi vencida por Jesus, a vitória sobre a morte. Nós cremos no céu, na ressurreição da carne, na vida eterna. O amor vai continuar no céu. Nós amamos para o céu. A morte não é definitiva. Francisco de Assis cantava Irmã Morte Corporal. Um monge cristão aqui do Oriente, dos primeiros séculos, disse: nosso grande pecado é nossa insensibilidade à ressurreição dos mortos. Isaac o Sírio dizia isto. Paulo apóstolo escreveu: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Amanhã celebraremos o martírio de Paulo e de Pedro. Paulo disse diante do Senado romano: estou sendo julgado pela minha esperança na vida eterna. Olha que lindo, Paulo, pronto para a morte, disse: estou sendo julgado pela minha esperança na vida eterna. Filhos e filhas da igreja, o que nos faz vencer o medo da morte e os outros medos é o nosso amor ao próximo, aos pequenos e pequenas do Senhor. Ele disse: quem der um copo d'água a um desses pequeninos por serem meus, não perderá sua recompensa. A nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa é o céu. Olha o que o Senhor Jesus disse: quem der um copo d'água a um dos meus pequeninos, não perderá a recompensa. Olha para o céu. Pare de perder a vida com besteiras. Pare de perder a vida com orgulho, com prepotência. Escuta o que diz o Evangelho: quem der um copo d'água a um desses pequeninos por serem meus, não perderá a sua recompensa. Precisamos dar a vida por amor, como Jesus deu. Só assim venceremos o medo da morte. Nós temos medo da morte porque não cremos no Evangelho, porque não damos um copo d'água aos seus pequeninos, porque somos orgulhosos, porque não cremos na ressurreição, no céu. Não teremos medo da morte
se darmos a vida para amar sem limites. Não teremos medo da morte se darmos a vida em amar sem limites. O amor que se entrega, que se consome, como viveu o Senhor Jesus. Está escrito no Cântico dos Cânticos. E esse canto eu fazia questão de cantar cada vez que eu levava um sofredor de rua a ser colocado na terra à espera da ressurreição da carne. Nós cantávamos: o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Não só por aquele sofredor de rua que estava tendo um enterro digno, mas para todos os que faziam parte da toca, os filhos e filhas da pobreza, para que escutassem: olha o que é o amor é mais forte do que a morte. Nós amamos esse irmão aí, que está sendo enterrado, amamos até o fim, demos a ele o copo d'água, por isso nós cantamos: o amor é mais forte do que a morte. Só o amor pode combater e vencer a morte, e o Senhor Jesus já o fez por nós. O discípulo amado escreveu: quem não ama está na morte. Quem ama passa da morte para a vida. Amadas ovelhas, ainda não cremos no Evangelho de Jesus. Por isso, ainda somos escravos do medo, de tantos medos e do medo da morte. Nossos egoísmos. Lemos tanto o Evangelho que hoje temos em mãos, graças a Deus, mas não vivemos a vida de Jesus, não perdemos a vida por causa dele. Decoramos o Evangelho, se prega com veemência, com jaculatórias repetitivas, de amém, 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 aleluia, amém. Hoje, infelizmente, tantos pregadores com fundamento católico ficam imitando pregadores pentecostais, amém, 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 mas que não vivem. Essa é a verdade. Decoramos a Bíblia, mas nossos corações estão distantes do Senhor. Riscamos nossas Bíblias, mas somos os primeiros a não perdoar, a não ter misericórdia, a não dar o copo d'água aos pequenos e pequenas do Senhor. Atenção, como é salutar lembrar que nos primeiros anos do cristianismo, até o ano 30, 40, 50, não havia o Evangelho escrito. Havia uma palavra escrita ou outra, mas não como nós temos hoje, na íntegra. O Evangelho era a vida do Senhor Jesus, presente nos seus discípulos e discípulas. O Evangelho era a vida. Amanhã, martírio de Pedro e Paulo morreram por Jesus, sem terem plenamente os Evangelhos escritos em suas mãos. Entenderam isto? Talvez uma palavra ou outra Paulo escreveu, o Senhor Jesus disse. Paulo escreveu, o Senhor Jesus disse: há mais alegria em dar do que em receber.
Paulo escreveu isso no Evangelho sem ter os evangelhos como nós temos hoje em mãos. Ele escreveu: a mais alegre em dar do que em receber, disse o Senhor Jesus. Pedro leu algumas cartas de Paulo, mas o mais belo, Jesus estava presente na vida deles, falava no coração deles, era o Evangelho vivo. Com certeza precisamos meditar, converter o coração de fato ao Evangelho de Jesus, que é o Senhor Jesus vivo, ressuscitado, vencedor da morte e dos demônios. É a boa nova Evangelium. Jesus está vivo e fala aos corações, espera que você morra por causa dele, perca a tua vida por causa dele. Não podemos mais perder tempo em nada fazer por causa do Evangelho. Não dar o copo d'água aos que precisam do nosso amor. Não acolher os pobres, os mendicantes, os anunciadores do Evangelho de Jesus, verdadeiros, os que vivem pela providência, que colocam os pés ao chão. Hoje a grande maioria dos pregadores do Evangelho se esqueceram que o Senhor Jesus teve um Judas que o beijou, um Getsemane, uma cruz. A maioria querem ganhar a vida, especialmente os bens e confortos. O Evangelho é fonte de renda, de lucros, de finanças, de agências. Não precisam do copo d'água, porque não vivem da providência, mas têm tudo. O Senhor Jesus hoje nos ensina: quem perder a vida vai salvá-la, quem quer salvar a vida vai perdê-la. Jesus deu a vida até o fim. Doentes, pobres, marginalizados, desprezados, o Senhor ia ao coração de todos eles. Sensibilidade de acolher os discípulos do Senhor é o que precisamos. Copo d'água fresca. Eu aqui hoje na Galiléia experimentando o calor de 40 graus, 41, 42 graus. No tempo do Senhor era até mais. E como os discípulos precisavam de um copo de água fresca. E o Senhor disse: não perderá a recompensa quem der aos discípulos do Senhor. Lembra-te do Senhor Jesus na cruz: tenho sede. Meditava quem foi o bendito, a bendita que deu o último copo d'água a Pedro e Paulo antes do martírio. Me lembro daquele rico que não dava um copo d'água a Lázaro e depois da morte implorou a Lázaro que desse uma gota de água na sua língua para saciar a sua sede. Escuta o Evangelho de Jesus, preste atenção com o coração. Nossa insensibilidade ao amor gratuito tem nos levado ao medo. Corações morrendo de sede diante de nós, porque não estamos amando, não estamos dando o copo d'água. E além de tudo, o Senhor Jesus disse ainda: vós não perdereis a vossa recompensa. A vossa recompensa é o céu. Por isso não temamos a morte, não temos medo da morte. Quem tem medo da morte é quem não ama.
O Senhor Jesus disse: quem der um copo d'água aos meus, não perderá a vossa recompensa. Quem perder a vida vai salvá-la. Quem querer guardar a vida vai perdê-la.